Claro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Vamos esperar as pessoas entrarem. Estamos começando aqui mais uma live, né, sobre tireoide. E dessa vez o nosso convidado é o Dr. Carlos Pedrotti, que é cardiologista e um grande amigo de infância. E vamos lá, ele está entrando aqui na live. Deixa eu adicionar ele. Boa noite aí a Valéria, que está entrando, Elisandra, Vitor Hugo. E aí? E Boa aí, tudo noite. bom? Tudo bem? Eu vou ter que te chamar de Dr. Carlos Pedrotti aqui. Ah, fica difícil chamar você de Dr. Hugo também. E aí, tudo bem? Tudo na paz, Vamos que vamos, né? tranquilo, trabalhando bastante. Estou aqui no interior, na nossa cidadezinha natal, interior de São Paulo, Ourinhos. Isso. Ô, Tempo, né? Amanhã eu já volto. já volta para São Paulo. Exatamente. O Carlinhos é um amigo de infância, né? Tava falando aqui, Carlão. Tava introduzindo as pessoas aqui. É uma live atípica, totalmente atípica. E o Carlinhos é cardiologista, né? Formado pela Faculdade de Medicina da USP. Fez a sua residência no INCOR. E hoje está muito ligado aí à telemedicina e coordena lá os médicos do Hospital Albert Einstein, né? Uma missão muito importante aí, ainda mais nessa época de pandemia. Teve muito trabalho aí, né, nessa época, imagino. E hoje nós vamos conversar sobre um pouquinho sobre tireoide e coração. Perfeito, vai ser um prazer. É um assunto que não é muito falado, acredito que acho que eu dei uma pesquisada assim, não tem muita gente falando a respeito disso para o público, vamos dizer, público leigo. Entre os médicos a gente até conversa sobre isso, mas para os pacientes, né, é um assunto que eu acho que é interessante de saber, né, que muitos sintomas cardiovasculares, vamos dizer assim, muitos sintomas de doenças do coração pode ter por trás um problema de tireoide, né? Um hipo, um hipertireoidismo, alguma coisa que possa estar levando a essas alterações. E eu queria que você falasse um pouquinho aí para as pessoas, aí no seu consultório, como é que funciona, o que pode aparecer por aí, né? Que tipo de sintoma pode surgir e que o cardiologista, né, tem que estar atento que possa ter aí algum problema de tireoide, algum distúrbio de tireoide sendo o causador. Perfeito, Hugo. Isso que você falou é muito verdade. É algo muito frequente essa interação entre a tireoide e o coração, mas pouco falado no meio leigo, né? Muito mais comum entre os médicos. É até interessante quando você estava falando do consultório, eu estava pensando o quanto comum é a investigação da tireoide pelo cardiologista, exatamente por essa interação tão grande da tireoide com o coração e possíveis efeitos cardiovasculares que qualquer problema na tireoide pode causar, com sintomas cardiovasculares, com sintomas relacionados ao coração, e também uma série de medicamentos, tanto cardiovasculares relacionados à tireoide, como vice-versa também, a ação de medicamentos da tireoide no coração. Então, para começar, eu acho bem interessante a gente dar uma lembrada para o pessoal o que a tireoide faz, né? A tireoide, né, ela está localizada aqui nessa região do pescoço e Isso. ela, apesar de ser uma glândula pequenininha, ela produz um hormônio que está altamente ligado ao metabolismo, né? De como que o nosso organismo funciona. Se esse hormônio ele é produzido em excesso, a gente fica agitado, todo o organismo fica agitado. Se o hormônio é produzido em falta, né? Tá faltando o hormônio, todo fica mais lento.
Então, os sintomas vêm assim, né? O hipotireoidismo, que é o mais comum, que é a hipo, de falta, né? Quando está faltando hormônio da tireoide, em geral a pessoa fica mais letárgica, preguiçosa, sonolenta, pode ganhar um pouco de peso. O coração, por sua vez, ele bate um pouco mais devagar e, mais importante ainda, ele diminui a quantidade de sangue que ele ejeta cada vez que ele bate. A gente chama isso de débito cardíaco. Isso no hipotireoidismo, né? No Hipotireoidismo, hipotireoidismo, que é quando tá quando os hormônios estão faltando baixos, exatamente. o que acontece com o coração? Então ele O tem essas coração, mudanças o todas. coração, quando está faltando o hormônio da tireoide, o coração, ele não, cada vez que ele bate, sai um pouco menos de sangue do que deveria. E isso leva a um monte de efeitos no sistema cardiovascular como um todo. O principal deles é uma oscilação da pressão arterial. Em geral, a pessoa fica com uma tendência a ter a pressão um pouco mais alta na média, e por outro lado, ela fica mais lábil. Quando a pessoa levanta, assim, às vezes cai a pressão, tudo mais. Então, ou seja, vai para os dois lados. Ela cai de vez em quando e na média ela fica um pouco mais alta. Isso também acaba aumentando o risco de problemas cardiovasculares e tudo mais, como infarto, AVC, uma série de outras coisas, se a pessoa não trata adequadamente. Sim, perfeito. E faz parte da investigação tradicional da hipertensão, por exemplo, né, quando a pessoa está com insuficiência cardíaca, né, que é o coração batendo fraco, ou quando ela está com uma pressão mais alta, é fundamental, né, assim, principalmente pressão alta um pouco mais grave, mais difícil de controlar, é fundamental a investigação da tireoide. É muito frequente a presença de falta de hormônio da tireoide, hipotireoidismo, em pacientes com insuficiência cardíaca ou aumento da pressão. Então é importante ver isso, porque daí o tratamento ele não é remédio da pressão. É você tratar a tireoide, que muitas vezes resolve a pressão, a pessoa passa a não precisar de nenhum tratamento da pressão mais, se for identificado algum problema na tireoide, né? Eu não sei se você já viu isso. Perfeito. O que mais que a pessoa pode sentir, né, fisicamente, da parte relacionada ao funcionamento do coração, relacionado ao hipotireoidismo? O que a pessoa sente? Além da pressão alta, a pessoa não vai sentir. Sintoma, né? É raro, na realidade, Hugo, ela ter sintoma cardiovascular quando é o hipotireoidismo, né? A falta de hormônio. Uma das coisas que ela pode sentir, que tem um pouco de relação, é uma certa dificuldade na realização de exercícios físicos, porque como o coração ele bate mais devagar, a pessoa perde desempenho, tá? Então vai fazer uma caminhada um pouco mais lenta já, um pouco mais rápida, né? Subir uma ladeira, uma escada, já sente um certo cansaço. E muitas vezes a causa disso é hipotireoidismo, né? Então é uma das principais situações. Outras é se o coração ele bate muito devagar, pode dar tontura, pode dar desmaio, pode dar essas coisas também. Mas isso é mais raro, viu? Não é tão frequente de acontecer. Em geral, já está tendo outros sintomas já muito antes. Já ganhou peso, já está com aqueles sintomas clássicos do hipotireoidismo, que é a lentidão, o ganho de peso, tudo devagar, né? E tudo mais. A pessoa fica mais lenta, fala mais devagar, é difícil de entender, de compreender as coisas, tudo mais, né? Perfeito. Então, assim, a gente entendeu um pouquinho do que o hipotireoidismo pode ocasionar no funcionamento do coração, né? Então, ele bate mais devagar, mais lento, com uma força menor, né? Isso está tudo relacionado aí com a disposição, com o cansaço, né, que a pessoa pode ter, né, a fadiga mais fácil. E o hipotireoidismo pode causar outras coisas em relação ao risco da pessoa ter um infarto, né, ou de ter algum aterosclerose, aí, o entupimento das artérias, vamos dizer assim, né, colesterol, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né? Como o hormônio da tireoide, ele atua muito no metabolismo como um todo, uma das alterações que ela causa é o aumento do colesterol. Então,
também é uma das situações comuns você ter aumento do colesterol, quando na realidade a causa disso é hipotireoidismo. Então, tá aí mais um dado importante, porque é importante a gente estar sempre verificando a tireoide, né, nessas situações. Quando detectado um colesterol alto, triglicérides elevado, que também está relacionado, o LDL, que é o colesterol ruim, né, que se fala muito, apesar de ter uma conotação meio, não é o jeito mais correto de falar, mas é o que se fala no dia a dia. O LDL é o que a gente mede e ele está aumentado em pessoas com hipotireoidismo. O mais importante é que quando a causa exclusiva desse aumento é o hipotireoidismo, você tratando o hipotireoidismo, em poucos meses o colesterol normaliza e você não precisa de nenhum remédio adicional. Então, Sensacional. Então a gente viu duas coisas aí, né? O efeito na pressão e o efeito no colesterol. E que o tratamento básico não é o remédio para pressão e nem o remédio para colesterol. E sim tratar a causa que é o hipotireoidismo, que é a falta de hormônio, a tireoide que está, vamos dizer, preguiçosa, que não está produzindo os hormônios adequadamente. Né? Muito comum, né? Até assim, entre 2% e 3% da população inteira tem hipotireoidismo sintomático, que precisa de tratamento. E até 10% da população, 10%, tem 1 em cada 10 pessoas, tem alguma diminuição leve que às vezes precisa de algum acompanhamento, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Sim. A Valéria está perguntando aqui, falando um pouquinho sobre arritmia, né? Esse é o outro lado. O que você tem para falar aí sobre, no hipotireoidismo, a pessoa pode ter algum tipo de arritmia? Como é que funciona? No hipotireoidismo é mais raro, Hugo. Sabe por quê? Porque o hipotireoidismo ele lentifica. As arritmias, em geral, elas estão mais relacionadas ao aumento da hiperexcitabilidade do músculo cardíaco, né? No caso, quando ele fica mais lento, o coração pode bater um pouco mais devagar, pode ter alguns bloqueios, mas é raro algum tipo de arritmia mais séria, mais clinicamente significativa, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui, só para fazer uma observação. Quando que um paciente com hipotireoidismo, eventualmente, poderia ter uma palpitação? Que tem algum caso que isso pode acontecer? O paciente já está tratando tal? Esse é um lado, porque quando a pessoa precisa de um tratamento para hipotireoidismo, normalmente esse tratamento é a reposição do hormônio. E quando você repõe o hormônio de tireoide, você precisa repor na dose certa, porque se você repõe a mais e fica uma dose muito alta, daí sim pode ocasionar algumas situações em que a quantidade de hormônio que você está tomando é muito alta. Isso pode levar a palpitações, que é o coração batendo mais rápido, e também até algumas arritmias. Tem uma chamada fibrilação atrial, que é uma que a gente precisa ter bastante atenção, porque ela pode ter outras implicações. É uma arritmia muito comum, não é muito grave, mas ela tem implicações sérias que precisam de tratamento, né? Então, assim, no hipotireoidismo é raro arritmias, mas se você toma uma dose muito alta de hormônio, daí sim você pode ter sintomas como tal, como palpitações e algumas arritmias, muitas extracístoles, que às vezes acontecem quando a pessoa está tomando uma dose muito excessiva de hormônio tiroidiano tentando tratar. Isso. Extracístole, só para traduzir aí para as pessoas, é quando o coração bate um pouquinho a mais, né? Na realidade, tem um batimento extra, né? Normalmente, em inglês, eles chamam de batimento extra. A gente chama de extrasístole, é mais difícil de entender. Batimento extra é isso, enquanto você... Ele está mais excitado, né? Ele acaba batendo mais. O coração está um pouquinho mais excitado, e o que faz o coração bater normalmente é um marcapasso natural do coração que bate ali a cada... normalmente é entre meio e 1 segundo que você bate ali, mais ou menos, vai ter, e isso é regularzinho. Agora, de repente, uma célula do coração resolve soltar um estímulo lá e bater do nada. Isso acontece muito em situações em que a pessoa está com muita adrenalina, está muito, né, toma muito café, né, daí exercício físico, né? O exercício, em geral, até coordena bem, viu? Porque isso daí já é uma coisa mais fisiológica. Mas quando a pessoa usa alguma droga, né? Às vezes, ou usa muito energético, tá? É comum ter esses batimentos extra, né? Que chama de extrasístole, porque daí tá um pouco desorganizado, não é um estimulante natural, né? Perfeito. E o paciente que tem hipotireoidismo, né? E está tratado, vamos dizer, adequadamente,
como é que funciona para ele manter a saúde do coração? Tem alguma coisa a mais que ele precisa fazer? Ou é só os hormônios que Olha, eles o precisam? hipotiroidismo, sendo uma doença comum como é, a- o importante é que as pessoas que estão assistindo saber é que a pessoa que toma o hormônio tiroidiano e está adequadamente controlado, né, os níveis de hormônio tiroidiano estão adequados, a pessoa tem uma vida normal, né? Ela tem uma vida, ela precisa ter basicamente as mesmas é, precauções, as mesmas medidas que qualquer outra pessoa precisa ter. Precisa fazer atividade física, precisa se alimentar bem, precisa fazer o acompanhamento adequado desse nível de hormônio tiroidiano, né? Ela precisa ter uma dieta adequada, precisa ter uma vida saudável, precisa dormir bem, sabe? Precisa diminuir o estresse, no geral que todo mundo precisa ter, né? Isso, muito importante de você estar dizendo isso, porque às vezes as pessoas também acabam direcionando todos os sintomas que elas têm como sendo a causa a tireoide, né? Então, vale a gente lembrar que quando os hormônios estão bem regulados, né, que quando os níveis hormonais estão adequados, a gente não pode esquecer que tem toda a vida, né, da pessoa. Então, atividade física, né, que é uma coisa muito frequente que melhora a disposição, que melhora o condicionamento físico, a tolerância ao esforço, né? A questão também da alimentação, que você como cardiologista deve estar muito mais acostumado a lidar com isso e orientar as pessoas, né? Sobre o que a alimentação vai impactar aí na questão do condicionamento dela, né? Do ponto de vista do coração. E você tem alguma dica aí para dar? Eu sei que a gente não é nutricionista e nem professor de educação física, nem nada, mas a respeito desses itens aí, o que você orientaria, assim, basicamente, quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter na alimentação e na atividade física? Sendo que a pessoa... Eu vou comentar algo que é bem interessante, que isso tem sido, digamos, mudado um pouco as orientações de uma melhor alimentação ao longo do tempo. Até cerca de 10, 15 anos atrás, o que mais se falava era cortar gordura e tirar o açúcar e comer tudo diet e não sei, sabe? Hoje está com uma visão muito mais de uma alimentação mais natural, mais saudável, né? Ou seja, na realidade, o que está se preconizando hoje é diminuir o consumo de alimentos muito processados, muito industrializados, tentar ter uma dieta variada, né, rica em folhas, verduras, legumes, né? Não necessariamente cortar esse ou aquele nutriente, ter uma dieta balanceada, mas com um foco muito mais em ser algo mais natural, menos processado, menos com condimentos corantes e coisas artificiais, que hoje têm se mostrado mais danosas do que, digamos, o que tem se falado, o que sempre se falou até há cerca de 15, 20 anos atrás, né? Então, isso vem mudando e isso é bem importante. Eu acho que uma dieta variada, saudável, quem puder fazer comida em casa, é bom fazer comida em casa, isso protege o coração, sabe? É melhor do que ficar pedindo, comendo comida congelada, que comprando no mercado, enfim, essas coisas, eu acho que a ideia Perfeito. é mais... E quanto aos carboidratos? É, Alguma orientação aí que até você uma tenha relação geral, com vamos dizer tireoide, assim? né? A gente vê que, assim, quando você tem um consumo muito alto de carboidratos, você tem um certo estímulo, né, a tireoide funcionar mais, que ela precisa funcionar mais para isso. E isso, às vezes, começa a ter outras implicações, né? Então, normalmente não consegue acelerar da medida que deve e você acaba ganhando um pouco mais de peso, aumenta a quantidade de insulina no organismo, que pode levar a um aumento do risco de diabetes. Então, às vezes hoje, mais do que o vilão ser gordura, hoje está se mudando um pouquinho para os carboidratos, principalmente aqueles de absorção muito rápida, né, como doces, massas, tentar moderar um pouquinho o consumo dessas coisas, né? Eu acho que isso tem alguma relação, inclusive até com essa relação é muito bem estabelecida, mas é algo a ser aprofundado. Hoje tem mudado um pouco, né? Vamos tentar diminuir um pouquinho mais de carboidrato do que simplesmente cortar a gordura. Eu acho que é algo que a gente precisa ter um foco um pouquinho mais na alimentação mais natural, mais saudável do que
simplesmente cortar gordura. Tentar reduzir esse excesso de carboidratos que hoje se sabe que tem muito mais relação com doença cardiovascular e outras coisas. Sim, eu estava querendo comentar isso porque é uma queixa muito frequente, é um ponto muito frequente da gente ver os pacientes ganhando peso às vezes, né, e às vezes culpando a tireoide nessa história, e a gente acaba tendo que contornar outras coisas que estão acontecendo aí, e entre elas a alimentação. Essa é um pouco de mito, né? É raro que a tireoide isolada seja causa de ganho de peso importante. Assim, pode ganhar um pouquinho de peso, mas é raro. Só em situações maiores mesmo, com TSH, que é o hormônio que a gente mede para saber o nível da tireoide, quanto menor a produção de hormônio, maior esse TSH. E o limite é 4, 4,5 por aí, assim, até 10, mas é raro ter muito sintoma, ter muita implicação em ganho de peso, essas coisas. A gente chama de tiroidismo subclínico, né? O subclínico é raro ganhar muito peso. Talvez tenha, digamos, um pouco de participação, mas causa exclusiva é raro. Muito bem. Eu acho que assim, e em relação ao tratamento, né, a gente falou um pouquinho das alterações do coração, tudo, e o tratamento basicamente é repor o hormônio da tireoide. Então a gente, com os exames de sangue, né, com a dosagem do TSH, que é o hormônio da hipófise, que regula a tireoide, mais as dosagens dos hormônios da tireoide propriamente ditos, a gente consegue fazer aí ao longo do tempo um ajuste fino, né, até que se regule os hormônios e atinja alguma estabilidade. E aí, por consequência, a parte cardiovascular, né, deve ter lá toda a sua melhora, né, em relação à pressão, às arritmias eu tô vendo aqui o pessoal risco cardiovascular. viu? Tô vendo aqui o pessoal falando e, assim, eu acho que vale a pena a gente ver o outro lado, né? Vamos ver o outro lado da moeda. Você viu aí a Conceição, né? Hipertiroidismo, né? O hipertiroidismo, que é quando existe um aumento na produção. É mais raro, né? 1% da população, mas não é incomum, né? 1% é bastante. Em cada 100 tem alguma coisa nesse sentido. E a gente também, só fazer um parênteses, né? Só para fazer um parênteses aqui, te interrompendo, desculpe. Esses sintomas de hipertiroidismo, né? Eles podem acontecer nos pacientes que têm hipo, mas que estão tomando o hormônio a mais, um pouquinho, na dose pode estar desregulada, né? Então, esse número aí que a gente está falando, né? A parte de pessoas que sentem isso pode ser até maior, né? Por conta dessa questão do acerto dos hormônios, né? E também na população geral, que pode aparecer, né? O hipertireoidismo é quando os hormônios da tireoide estão em excesso. Desculpa. Exatamente. Agora, quando tem hormônio bastante circulando, daí sim, ele age como um estimulante do coração, e a pessoa fica com a pele mais quente, ela fica mais acelerada, dorme pouco, pode ter um pouco de diarreia e tem palpitação. Palpitação é quando o coração, você sente o coração batendo mais rápido. Até aí é só um sintoma. Palpitação é o coração mais rápido, como se você estivesse fazendo exercício, né? Agora, isso faz com que aumente o risco de arritmias, como extrasístoles, que são esses batimentos fora do ritmo que a gente falou, ou a famosa fibrilação atrial, que é uma doença já mais séria, que tem implicações. E não sei se você sabe, Hugo, mas tem um dado interessante que eu vi recentemente, até 13% das fibrilações atriais que aparecem de primeira tem como causa, abaixo de 65 anos, tem como causa hipertiroidismo. Né? Então, olha aí, uma porcentagem significativa aí de arritmias, né? Causadas por problemas de aumento, excesso de hormônios da tireoide. Exatamente. E quando você detecta uma arritmia como essa, é fundamental ver a tireoide. Então, se você que está ouvindo, sabe, se você tem fibrilação atrial ou tem extracístoles ou qualquer arritmia que acelera o coração, é fundamental que você tenha pelo menos uma vez verificado como que está o funcionamento da sua tireoide. Porque se for a causa, o tratamento não é tomar remédio para arritmia. É você cuidar da tireoide, que o coração se acomoda normalmente sozinho. Lógico, guardadas as devidas proporções de acordo com determinada situação. Mas é fundamental esse ponto, porque o hipertiroidismo ele causa mesmo arritmias sérias que precisam de atenção, como a fibrilação atrial,
Para quem não conhece, fibrilação atrial também é super comum, principalmente pessoas mais idosas, acima de 60, 70 anos. E ela faz com que o coração bata de forma muito irregular, podendo formar coágulos dentro do coração. E o problema é que esses coágulos, às vezes, se desprendem e podem causar AVC, né? Que é o derrame, enfim. Então, são situações que realmente daí podem ser muito sérias. Então, a gente está vendo aí, né? Um hipertireoidismo podendo causar um derrame. Então, uma causa de um AVC, de um derrame. Então, então mais é incomum você verificar, principalmente quando acontece em jovens, a fibrilação atrial em jovens, é muito frequente você precisar ver a tireoide, porque é fundamental ver a tireoide, porque é a causa frequente desse tipo de arritmia. E sabe mais uma coisa? O próprio hipertireoidismo, ele causa uma hipercoagulabilidade, ou seja, o sangue fica mais grosso, né, mais tendendo a formar coágulo. Então, vê o perigo, né? O hipertireoidismo, ele causa arritmia e causa o sangue ficar mais grosso. Ou seja, é uma combinação muito ruim, muito perigosa, e que pode causar um AVC, sem dúvida nenhuma. Então, é uma situação que precisa de atenção para quem tem hipertireoidismo, tratar adequadamente, não bobear, porque existe um risco aumentado dessas arritmias. Então, assim, para a gente traduzir aqui de novo, então, o hipertireoidismo é quando a gente tem um aumento excessivo dos níveis dos hormônios da tireoide circulantes no corpo, e isso acaba levando a um corpo todo acelerado, né? Um metabolismo acelerado, a pessoa come mais, o intestino funciona mais rápido e o coração anda junto, né? Então ele fica mais acelerado também. E o hipertireoidismo, ele pode levar a alterações da pressão também? Como é que funciona em relação à parte cardiovascular? Então, o hipertireoidismo, ele acelera o coração e aumenta o débito cardíaco, que é aquilo que eu falei, a quantidade de sangue que sai de cada vez. Ejetado, isso é um pouco ruim, porque ele faz com que o coração ele se desgaste muito. É como se estivesse fazendo um exercício forçado. E pode até causar insuficiência cardíaca, né? Por estar batendo rápido demais por muito tempo. Então ele cansa, né? Assim como a gente cansa se a gente for fazer um exercício continuado muito rápido, muito tempo. É muito comum. Então é extremamente frequente isso. Então é por isso que a gente precisa ter atenção também nessa situação, né? E além do aumento do número de arritmias, pode causar insuficiência cardíaca também. Então é um dado importante. E sabe o que é legal? Só complementando aqui, existem arritmias que podem causar hipertireoidismo. Você sabe como? Conta pra gente aí, que é com as medicações, né, não? Exatamente. Existe uma medicação muito comum para arritmias, chamada amiodarona. O mais comum é o Ancoron, né? Essa amiodarona aqui que tem no componente, ela tem iodo, né? Então, se você toma um comprimidinho por dia de amiodarona, você toma mais ou menos 50 vezes a quantidade de iodo que você precisaria. Só por isso. Então, esse iodo, ele vai interagir lá na tireoide e provoca o chamado hipertireoidismo também, né? Então, olha só, um remédio para amiodarona, um remédio para arritmia, a amiodarona, pode causar hipertireoidismo, que também causa arritmia. Daí é o pior dos mundos, né? Você entra num ciclo muito ruim. Isso é interessante então, também você está falando, porque tem muita gente repondo iodo, né? Sem orientação médica. E como tudo na vida, a gente tem um certo equilíbrio nas coisas, né? Nem de mais e nem de menos. Então, aí esse é um exemplo clássico de que o excesso pode levar a problemas de saúde. E é ruim, porque esse excesso de iodo pode causar até danos permanentes na tireoide, de forma que a pessoa acaba evoluindo para um hipotireoidismo, porque a tireoide ela fica danificada permanentemente. Daí não basta você suspender a amiodarona, que daí o efeito já causou. É um dos tipos, né? Não são todos os tipos que são permanentes, né? Normalmente, quando você suspende a amiodarona, você tende a voltar ao normal. Mas daí é uma faca de dois gumes, porque normalmente a pessoa que tem arritmia, ela precisa da amiodarona. Alguns tipos de arritmias mais graves, tá? Não são a maioria, só alguns tipos. Certo, a fibrilação atrial normalmente não é, mas assim, alguns tipos a pessoa precisa. Tem um dado importante, a pessoa que vai tomar amiodarona,
ela precisa, com certeza, ver como é que está a tireoide antes e depois, pelo menos uma vez por ano, mais frequente até normalmente, até das 6 meses, ver como é que está a tireoide para ver se não está tendo problema. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta mais básica aqui, né, para a gente voltar aqui. Então, a gente estava falando dos efeitos do hipertireoidismo no coração e no organismo. E quando a gente começa a tratar o hipertireoidismo, como é que funciona isso, né? No começo, o coração está muito acelerado. Então, a gente precisa colocar um freio, né, nesse coração, né, e botar um freio também nos hormônios. E você que é clínico e cardiologista, acho que pode explicar um pouquinho melhor para as pessoas como é que funciona isso. Não, quando o coração, existe um aumento da produção de hormônio de tireoide, né, o hipertireoidismo, precisa tratar. Muitas vezes esse tratamento é com medicamentos ou às vezes algum outro procedimento, mas até lá você precisa controlar o sintoma, que é basicamente, do ponto de vista cardiovascular, o coração batendo rápido o tempo todo. Isso pode causar, além de muito desconforto, como eu falei, pode levar a um pouco de insuficiência cardíaca e outras complicações mais sérias, como a arritmia. Nesses casos, em geral, o clínico vai prescrever uma medicação para desacelerar o coração, né? O medicamento mais comum para isso é um chamado beta-bloqueador, né? Talvez você já tenha, aqueles que terminam com OL, né? Atenolol, Prolol, Isoprolol, Propranolol. Essas medicações, elas servem para desacelerar o coração e diminuir esse efeito. E tem digamos, um efeito colateral, ele melhora o tremor também, que a pessoa, às vezes, com hipertiroidismo, fica com tremor, fica tremendo. E o medicamento para desacelerar o coração, muitas vezes também diminui o sintoma do tremor e diminui o sintoma da palpitação. Esses medicamentos, eles agem diminuindo a quantidade de adrenalina circulante, a ação da adrenalina circulante. Então a pessoa fica mais calma. Está muito agitado, fica mais calma. Que também é um sintoma do hipertireoidismo, né? Também ajuda a controlar essa agitação. Lembrando que isso é sintomático, você só está tratando o sintoma, né? Então precisa também de uma medicação que atua lá na tireoide para diminuir a produção do hormônio, né? Então não é só isso. Perfeito, perfeito. E o que mais a gente pode falar aqui ainda sobre isso? Acho que a questão da atividade física no paciente que tem hipertireoidismo, como é que fica? Fica complicado, né? Não. Hipertiroidismo precisa tratar. Em geral, quando a pessoa está com hipertiroidismo ativo, né? Na realidade, ela vai, se ela faz exercícios físicos muito intensos, ela aumenta a chance de arritmia e tudo mais. Então, em geral, é um repouso relativo, né? Não é uma contraindicação, mas é um repouso relativo para esses pacientes, até que os sintomas estejam mais bem controlados e o hormônio já esteja atingindo os níveis mais toleráveis, né? Então, esse é o fundamental, né? Perfeito, perfeito. O que mais a gente pode falar? Acho que um pouco sobre a aptidão física aí, né? Sobre a melhora do desempenho cardiovascular nesses pacientes. Então, acho que o principal ponto aí é a gente tratar o problema, né? Então, tratar o hipotireoidismo, tratar o hipertireoidismo, controlar os hormônios, né? Mas num segundo momento, né? Eu imagino que as pessoas querem ter mais saúde. Exatamente. Né? E como é que faz para chegar lá? Não, eu ia aproveitar esse seu gancho para comentar uma coisa, viu? Uma coisa que, infelizmente, a gente vê no consultório, né? Como tem essa situação de a tireoide, ela está relacionada ao metabolismo, não é incomum a gente ver pessoas tomando hormônio tireoidiano para emagrecer, né? E eu tô cansado de ver pessoas no consultório que aparecem lá porque isso causou uma arritmia ou causou uma palpitação e algum sintoma cardiovascular. Então, não é o ideal, não é assim que se faz, né, para emagrecer. Para emagrecer precisa controlar a dieta. Existem até alguns medicamentos que, quando bem indicados, são para isso, mas hormônio tireoidiano não. Né? Com tireoide não se brinca, né? A gente sabe, é um órgão que atua sobre todo o organismo. Tudo. Eu brinco que é do cabelo ao dedão do pé, né? Passando pelo crescimento dos cabelos, né? Qualidade dos cabelos. Queda de cabelo é tireoide, também tem isso. Então, e o dedão do pé entra com a unha, né? E, como a gente estava falando, tanto o hipo quanto o hiper, eles são danosos, né?
pro coração, o hiper é ainda mais manifesto, né? E quando você tem a tireoide normal e passa a tomar um hormônio tireoidiano só para emagrecer, você se transforma num eutireoideu, que é a pessoa que tem tireoide normal, num hiper, ocasionado por um remédio que você está tomando. Então, isso é extremamente perigoso, não é recomendável, né? Tá criando uma doença, né? Você está criando uma doença para combater um desconforto que você tem aí com imagem, ou mesmo realmente está precisando emagrecer, mas tem outras coisas para ser feitas no lugar disso, não é o modelo ideal. E tem gente que daí mistura, né? Toma hormônio tiroidiano, fica agitado, aí toma um calmante para ficar mais lento, e daí mistura para não ter efeito. E daí começa a fazer uma misturança, mexendo no organismo todo, e isso, em geral, dá problema. A gente vê isso com muita frequência. Quando já deu, né? Então eu vejo os pacientes que já deu problema, então isso é muito frequente, infelizmente, né? Interessante essa observação. Então, às vezes, o que acontece é um paciente com sintoma de hipertiroidismo, né? Chega no consultório e quando a gente vai buscar a causa, não é uma desregulação da tireoide propriamente vinda primária, né, dela, e sim por conta de algum medicamento que às vezes a pessoa nem sabe, né? Pode ser às vezes às que... vezes nem conta, né? Porque acha que é alguma coisa natural, porque estava numa fórmula, né? E daí eu peço os exames e descubro lá que tá tomando. Isso dá para descobrir nos exames. Pelo exame de sangue consegue matar a charada. Denuncia. Flagrar o... Exatamente. É interessante. É por isso, isso alerta também as pessoas a tomarem muito cuidado, né? O que está ingerindo, que medicamento que está tomando, né? Porque o acompanhamento médico sério, né? Com pessoas responsáveis é muito importante, porque eventualmente pode causar um dano muito grave à saúde, né? Eu, como cirurgião, eu já vi coisas acontecendo também muito sérias com pessoas que tomavam esses medicamentos para emagrecer e que acabaram gerando pancreatite e outros problemas seríssimos, né? E até a morte, né? Em última instância aí. Está bem orientado. É muito perigoso, né? Exatamente. A gente tinha comentado uma coisa, Hugo, antes da gente, né, começar, que um dado interessante, né, que você tem pacientes que tomam hormônio tireoidiano em uma dose maior porque tiveram câncer de tireoide, né? Isso, eu tenho um dado legal para te apresentar agora, porque é o seguinte, como o hormônio tireoidiano que se toma para essa situação específica, quando você controla direitinho, ele não é o hormônio que mais causa arritmia, que é o T3, né? Normalmente é o T4. Então, quando é feita a análise, quando você dá um hormônio tireoidiano, porque a pessoa precisa, porque teve um câncer de tireoide, mesmo numa dose alta, o risco Isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então, só explicando, a gente, para tratar um câncer de tireoide, a gente tem 3 armas, basicamente, né? Assim, as principais. A primeira é a cirurgia, né? Que é a remoção da tireoide, que está doente. A segunda é a iodoterapia, que ela vai queimar aí, tecidos de tireoide que possa estar espalhados no corpo, né? E a terceira arma é a gente dar hormônio um pouco a mais do que a pessoa precisa, para que eventuais áreas no corpo que possam ainda ter um tecido parecido com a célula originária, né, um tecido de câncer que pareça com a célula original da tireoide, elas fiquem quietas, porque quando a gente dá um pouco a mais, o hormônio que vem da cabeça, né, o TSH, ele se aquieta, a cabeça entende que tem já muito hormônio, e aí esse hormônio estimulador da tireoide, ele cai, e aí o estímulo para essas células se reproduzirem e aumentarem, ele baixa. Então, é uma estratégia que a gente usa para evitar que o câncer volte. Exatamente. Parece estranho, né? Porque a pessoa tirou a tireoide e você vai lá e dá um monte de hormônio para ela, né? Mas dá mais. Dá um pouquinho a mais. Dá um pouquinho a mais. Para garantir que não vai ter nenhum estímulo para que nenhum pedacinho de tireoide que tenha sobrado ali volte a funcionar. Então você dá um pouco a mais. E o dado interessante é que quando você faz isso da forma adequada, seguindo as diretrizes de quanto que você tem que dar, mesmo sendo uma dose maior, é muito, mas muito raro ter arritmia. Nem aumenta em relação à população normal. Interessantíssimo. Né? Isso eu fico mais feliz. Eu tinha comentado que eu achava que era muito raro, enfim, mas não tinha visto um dado mesmo de estudo, e vi que tem estudos provando que a taxa de arritmia, quando você precisa tomar uma dose maior de hormônio por causa de câncer, ela não aumenta o risco de arritmia, o que é muito bom e deixa mais seguro de fazer esse tratamento.
Isso não impede de você ter que monitorar, né? Tem que dosar de vez em quando para saber se está adequado, mas não é com a arritmia que tem que se preocupar nesse caso, desde que você faça o monitoramento adequado. Geralmente, assim, hoje em dia, né, a gente tem uma tendência de essa supressão hormonal, a gente fazer isso de uma forma menos intensificada. Então, antigamente se dava muito mais hormônios para bloquear e deixava esse TSH muito, muito, muito supresso, muito baixo. E aí, então, pode ser que o risco de arritmias fosse maior. Mas hoje em dia, não. Existe uma tendência geral desse limiar aí que a gente quer deixar o TSH um pouco menos suprimido. E acredito que isso também tem favorecido, né, que os pacientes nossos tenham menos sintomas de aceleração do coração. Eventualmente isso pode acontecer, né? E acredito que seja muito importante o paciente contar isso para o médico, né, na consulta, para a gente poder ajustar a dose do hormônio conforme for preciso, né? Só para quem não tem ideia do que a gente está falando, se alguém que está assistindo tem hipotiroidismo e precisa tomar lá 25, 50, 75 microgramas por dia de hormônio, quem teve câncer não é incomum precisar de 200, 300. Essa é uma dosagem bem mais alta do que o habitual, para vocês entenderem que quando é feita dessa forma adequada, indicada, não tem necessidade de preocupação adicional com relação a arritmias, normalmente. Perfeito. Acho que a gente passeou aí bastante, né, pelos dois polos, né, tanto do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, como é muito mais frequente, então, assim, a importância populacional, vamos dizer assim, é maior, né? Então, doenças do coração, como infarto, AVC, pressão alta, colesterol aumentado, né? Tudo isso aí pode ser causado pela baixa dos hormônios da tireoide. Né? Isso eu acredito que é uma informação que tem que ser passada para frente, né? Que as pessoas têm que ter essa noção. E também, para quem já tem hipotireoidismo, para manter o acompanhamento médico adequadamente, né? Não esquecer da vida e deixar as coisas, porque às vezes essas coisas são silenciosas e não ficam muito aparentes, né? E até que se apareça um desfecho ruim, uma complicação, um evento, né, ruim, que é um derrame, um infarto, alguma coisa assim, né? Que é o que a gente menos deseja. Que é muito comum também a pessoa precisar de doses diferentes em diferentes fases da vida, né? Quando ela vai precisando. Então, eventualmente vai mudando, a pessoa faz uma mudança, muda a alimentação, qualquer coisa disso, perde peso, ela pode precisar de doses diferentes. Então, não basta fazer um exame, começar a tomar o remédio e esquecer, né? Por mais que você não esteja sentindo nada, precisa acompanhar, porque pode ser que essa dosagem esteja incorreta para você. Isso, perfeito. Então tem que ter uma periodicidade de ir até o médico, né, ou endocrinologista, ou clínico, ou cirurgião, quem estiver acompanhando. O que se recomenda é no mínimo uma vez por ano, mas em geral é feito até um pouco mais frequente que isso. Até você ajuste direitinho. Isso é uma coisa muito do acompanhamento, né? Quando a gente atinge uma certa estabilidade, a gente tende a esticar mais os prazos dos retornos para a revisão. E quando a coisa está ainda em ajuste, né? Quando a gente vê que tem a tireoide está em falência, ainda está tendo uma mudança, né, no funcionamento, ou então qualquer coisa assim mais dinâmica, a gente acaba estreitando os prazos e a gente pede para que o paciente venha mais perto, né? E outra razão para estreitar é sempre quando tiver alguma mudança na vida. Por exemplo, vai precisar tomar um remédio novo, vai precisar, vai fazer um tratamento, vai fazer uma cirurgia. Isso, né? Por isso que isso eu vou dizer aqui um pouco da minha parte, né? Que assim, quando a gente tira a tireoide... Isso, exatamente. Né? Ao longo da gestação, os cuidados são mais próximos, né? E quando a gente faz uma tireoidectomia, quando a glândula é removida, aí é que a gente fica muito próximo. Então, é uma mudança mais drástica do que essa, acho que não tem, né? E aí a reposição já é feita de imediata e o controle também é mais próximo, até que a gente faça um ajuste fino, né? Até os níveis adequados para a pessoa. Perfeito. Muito bem, eu acho que a gente passeou bastante aí nos assuntos. Falamos bastante. E não sei se alguém tem mais alguma dúvida, eu vou dar uma olhadinha aqui para trás.
acho que a gente falou um pouquinho sobre as perguntas que foram feitas aqui, sobre a pressão, né, que a Conceição perguntou, a gente já falou lá no comecinho da live. Essa live ela vai ser republicada, então provavelmente aqui no Instagram também, ou no canal do YouTube. E então, se as pessoas quiserem, não perderam aí o início da live, vão poder rever aí as nossas informações aí que foram passadas aí pelo Dr. Carlos Pedrotti, brilhantemente, né? E queria agradecer aí demais, né, ao Carlinhos, né? Um abraço, Beck. Vamos mandar um abraço aqui para todo mundo, um abraço para todo mundo aí. Essa é uma live diferente, né? O público, não só os meus pacientes, que geralmente são os maiores visualizadores aí da live, mas a gente tem muito familiar e amigo hoje vendo, por causa da nossa infância aí em Ourinhos. Então, um abraço, um beijo grande para todos aí que acompanharam. E espero em breve a gente fazer um outro encontro desse, porque um outro assunto que eu gostaria muito de falar ainda com você é sobre a questão do preparo para a cirurgia, né? Do pré-operatório, né? Cardiológico. É um outro assunto, precisa de outra live para ele. Isso, então vou reservar e deixar aqui já em aberto para que um dia a gente possa voltar e conversar um pouquinho aí sobre esse assunto também, né? Fantástico, irmão. Prazer enorme falar contigo. Agradeço aí imensamente o convite. E fico à disposição para uma próxima, não tem dúvida. Fico muito feliz aí. Bom restinho de férias aí, eu sei que você já está voltando para o seu trabalho logo. Obrigado pela sua disponibilidade e pelas informações aí. Acredito que todo mundo deve ter gostado e vai ser muito importante, né? Passar para frente. Tá bom? Isso aí, Hugão. Um abraço grande aí. Boa noite, Carlos. Valeu, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, acompanhamos aí a live sobre tireoide e coração com o Dr. Carlos Pedrotti. Espero que vocês tenham gostado aí das informações todas. E como eu disse, a live vai estar disponível aí para ser revista e convido vocês a compartilhá-la, né? Se gostaram, acharam que foram informações importantes, que compartilhem aí nas redes sociais para que cheguem aos ouvidos de outras pessoas que possam aproveitar essas informações aí também, tá bom? Um abração grande aí para todos, uma excelente noite.